Olá, doutores e doutoras e amigos que acompanham este canal. Vamos à correção da prova P2 das turmas de Direito Penal do sexto e do 10º período de Direito da FACIC, Faculdade de Ciências Humanas do Estado de São Paulo. Também um grande abraço aos doutores da FASC que acompanham os vídeos que eu posto aqui. É bom sempre ver, apesar da correção da prova ser de outra turma, é bom já ir se familiarizando com os temas que aqui são discutidos. Vamos lá, de maneira rápida então, passar a correção da prova. Questão número 1, bem objetiva. Pratica o crime de incêndio com majoração da pena. O agente que provoca incêndio em uma casa desabitada? Não. A casa tem que ser habitada. Desabitada não pode ser quando muito crime de dano, mas não será aqui tipificado no artigo 250 do Código Penal com majoração de pena, previsto no parágrafo 1º. B. O agente querendo matar e incendiar um mendigo? Não, pelo amor de Deus, aqui é homicídio qualificado pelo emprego de fogo, é um meio cruel. Tá bem longe, é crime contra a pessoa, não é crime contra a incolumidade pública. A alternativa certa é a C, agente que incendeia, causa incêndio no prédio do fórum, porque o fórum é um edifício público, conforme está previsto na linha B, inciso 2, do parágrafo 1º do artigo 250 do Código Penal. Fica aqui então tipificada a conduta, certa é a C. Vamos só conferir a alternativa D. O agente que coloca dinamite em um caixa eletrônico? Não, aí é um crime específico, né, do uso de explosivo, tal, não é aqui, não entra nessa modalidade. Pode ficar bem tranquilo, não é essa, ok? Fácil, achei fácil. Vamos para a próxima. Sobre o crime de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, é correto afirmar que não é tipificada a conduta praticada a título gratuito? Não é verdade. O sujeito pode até exercer de maneira ilegal a medicina e cobrando ou praticando de graça, ele responde da mesma forma pelo crime. Bom, exerce a conduta quem pratica um único ato? Não, aqui é uma espécie penal em que se exige a habitualidade. Uma única vez não configura a prática do crime. Vocês devem se lembrar que foi bem destacado isso durante a aula, da videoaula, que nós tratamos sobre a matéria e também no material. Seguindo, C. Responde pela conduta do médico que está em débito com o pagamento da anuidade de seu órgão de classe, Conselho Regional de Medicina, se realiza qualquer atendimento nessa situação? Não. Sabemos que a doutrina e a jurisprudência entendem que nessa hipótese não configura a prática do crime. Foi, inclusive, bem destacado isso também durante a aula e no material. A alternativa correta, então, nos restou a D. Vamos conferir? São típicas as condutas do farmacêutico que ministra medicamentos e do médico que, além de prescrever, manipula seus próprios remédios. Exato. Aqui está configurada. Ambos respondem pela prática do crime. Por quê? O médico pratica atividades típicas do farmacêutico. O farmacêutico pratica atividades típicas do médico. Razão pela qual ambos respondem pela prática do crime. Bom, doutores, essa foi fácil, hein? 3, essa daqui mais fácil ainda, porque foi objeto também de estudo durante as aulas, nós fizemos até uma atividade sobre isso. Vamos só relembrar então. O agente que registra filho de outrem como sendo seu, né? Registrou o filho de uma outra pessoa como se ele fosse o pai, pratica apenas um ilícito civil, conhecido como adoção à brasileira? Não, aí a resposta certa já vem com a alternativa C. Ele pratica o crime de alteração de direito inerente ao Estado Civil. Adoção brasileira é o nome dado a essa prática, mas a conduta é tipificada no artigo 242 do Código Penal. Continuando, vamos ver então. Alternativa B, por que ela está errada? Tem sua conduta tipificada no crime de falsidade ideológica? Não, aqui veja, a falsidade ideológica ela é um meio do qual se resulta um crime maior, que é o previsto no 242 do Código Penal. Então ele usa da falsidade para praticar a conduta típica mais completa. Fica então aqui estabelecida a chamada teoria da absorção. O crime meio é absorvido pelo crime fim. Né? Então, olha só, presta atenção nisso. Teoria geral do crime ajudando na resposta. Alternativa D de dado, conduta atípica. Não, já respondemos, né, que a correta é a conduta atípica prevista no artigo 242, crime de alteração do direito inerente ao Estado Civil. Fácil demais, né? Duvido que você tenha errado essa daí. 4. O agente que induz a vítima de 13 anos a satisfazer a lascívia, sua lascívia, possuindo 30 anos, olha só, praticando o ato com o consentimento da menor, deve ser sua conduta considerada. Aqui, se você achou, é aquela mesma da atividade que o professor deu, já vou direto ali na corrupção de menores que eu vi a correção. Errou?
Esse aqui é o crime de estupro de vulnerável. Onde que está a diferença, então, da corrupção de menores? Que lá também diz da indução. Mas lá na corrupção de menores, o sujeito induz a vítima a praticar o ato com uma outra pessoa. É um crime que exige um terceiro. Aqui não, foi para ele mesmo. Então a conduta típica é estupro de vulnerável, porque a vítima é menor de 14 anos. Conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal. Essa tem que prestar um pouquinho de atenção nesses detalhes para não errar na tipificação penal. Vamos à quinta e última questão. Outra questão que tem que prestar atenção nos detalhes do enunciado. Vamos lá. Funcionários comissionados da prefeitura que solicitam de um munícipe o pagamento de determinada importância em dinheiro para cancelarem suas multas. Para cancelarem suas multas. Porém, antes do recebimento foram os funcionários presos. Neste caso, os referidos servidores públicos praticam o crime consumado de concussão? Não é concussão porque eles não exigiram pagamento. Eles solicitaram esse benefício. Então, não é concussão. Também fica anulada a alternativa B. Também não pode ser, que fala com relação à tentativa da concussão. A ideia aqui pode ser que você fique atento ali, mas eles não receberam os valores, então não consumou. Consuma sim, consuma o crime de corrupção passiva. Então, o exaurimento do crime pode gerar uma circunstância que vá agravar a pena, mas não afasta a tipificação da conduta, ok? Então, é corrupção passiva, o crime previsto no artigo 317 do Código Penal, e não ativa, que seria o contrário, né? Quando o particular que solicita. Então, aqui, sendo o servidor, independente dele ser comissionado ou efetivo, corrupção passiva. Molezinha, né? Prova fácil, dá para fazer em 5 minutos. Beleza, gente? Olha, mas se ainda assim restou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aqui pelo Instagram, se inscreva lá no meu Instagram, me siga, ou pelo WhatsApp, pode mandar mensagem que eu respondo, às vezes não na hora, mas assim que possível eu respondo. E também por e-mail. O e-mail já deu uma desafogada, graças a Deus, que já passou a fase das provas. Então, pode mandar lá que a gente tem um acesso mais rápido aos e-mails. Agora, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ativa lá o sininho, porque durante as férias eu vou continuar a postar vídeos mais curtos, mais elementares, mais específicos, mas sempre mantendo esse contato com vocês e o direito penal. Bom, um abraço aos amigos que sempre me seguem aí. Um abração, gente. Até a próxima.